Bom dia aí, minha galera do segundo ano, tá? Vamos continuar em a parte de reações de combustão. O objetivo é exemplificar para vocês algumas reações de combustão e destacar algumas características importantes para que vocês possam entender o conteúdo, tá bom? Bom, nós vamos primeiro falar aqui da reação completa aí de combustão dos combustíveis fósseis, tá, gente? Bom, os combustíveis fósseis representam 80% da oferta de energia, né? Na verdade, da matéria-prima para a oferta de energia no mundo, a gente tem aí os combustíveis fósseis, tá? Apenas 14% da matriz energética está relacionada provém de fontes renováveis. No caso, os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, gás natural, são exemplos de fontes não renováveis, tá? Então, esses combustíveis também fósseis, eles são bastante discutidos, porque eles, além de ter um elevado poder calorífico, né, ou seja, grande capacidade de gerar energia, eles também estão aí na escala de grandes impactos ambientais dentro, né, da biosfera. Então, a gente tem uma discussão muito forte em relação aos impactos ambientais. E aí vocês perguntam, então, qual a razão dessa dependência, né, de usar tanto esse combustível fóssil? Esses combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e seus derivados, como a gasolina. Existe aí, né, obviamente, motivos políticos e econômicos e o alto elevado poder calorífico, a grande quantidade de energia que é gerada na queima desses combustíveis, tá? A combustão nada mais é do que a queima, tá? Para haver a queima, tem que ter o combustível, né? Nesse caso aqui, a gasolina. O C8H18, na verdade, ele é o isoctano, que é o principal componente da gasolina. Então, para haver a queima do isoctano, que é o principal componente da gasolina, eu tenho que ter o comburente, que nesse caso é o oxigênio. E aí, com a combustão completa, eu libero gás carbônico e água, tá? Nesse processo de combustão completa aí, a cada 114 gramas por mol de isoctano são liberados 5.358 kJ de energia. Então, uma grande quantidade aí de energia, certo, gente? Para 1 grama ou para 1.000 gramas, né? Quanto de energia para 1.000 gramas de gasolina, no caso de isoctano, que é o seu principal componente, qual a quantidade de energia que a gente vai liberar, tá? Esse slide está vivo. Ah, meu Deus do céu. Então, ó, para 114 a gente liberou 5.358. Para 1.000 gramas, que é 1 quilograma, liberou 47,10 a terceira kJ por quilograma de isoctano. Esse 47 é o quê? Energia liberada, certo, gente? Tá na queima aí da gasolina, em 1 quilograma de gasolina, tá? Agora a gente vai falar aqui dos combustíveis renováveis. Então, a gente vai falar, por exemplo, do etanol. Um dado importante é que o Brasil, né, apesar desse uso no mundo de combustíveis fósseis, o Brasil apresenta aí um dado positivo, que é o uso de biomassa e que é energia renovável, tá? E o uso do etanol, do álcool, para mover os carros de passeios populares é muito alto, tá, gente? Ok, um dado importante. De cara, eu digo para vocês que os combustíveis renováveis, eles têm um menor poder calorífico quando comparado aí com os combustíveis fósseis, tá? Como a gasolina, que a gente citou o exemplo lá da reação de combustão da gasolina. Aqui a reação de combustão completa do etanol, que é o álcool, ele é C2H6O, mais o comburente, o oxigênio, formando gás carbônico e água, tá? Na queima de 46 gramas de 1 mol de etanol, são liberados 1.335 kJ de energia, tá? E isso, professora, para 1 quilo, para 1.000 gramas de etanol, quanto vai produzir de energia? 29,7 vezes 10 kJ por quilogramas, né, de etanol aí. É a energia liberada, certo? Quando eu vou comparar isso com a gasolina, eu observo que realmente a gasolina é um derivado do petróleo, que é um hidrocarboneto, tem um alto poder calorífico, então a quantidade de energia liberada ela é bem maior, certo, gente? É só comparar os valores aí de energia liberada na queima do combustível fóssil é maior. Aqui está o professor George no seu carrinho Total Flex. Mas e aí, professor? O seu carro Total Flex pode usar etanol ou gasolina, não é isso? Total Flex.
Mas na hora de escolher, eu escolho quem? O etanol, a gasolina. Ah, eu vou pensar no preço, vou pensar em quem tem maior poder calorífico, tá? O que é que você pensa, professor George, né? Gente, saudade do professor George, né? Nas resenhas, né, gente? Bom, a combustão, ela pode ser completa ou incompleta. A combustão, na verdade, é a reação de uma substância, um combustível, com um comburente que é oxigênio. Acompanha a liberação de energia, geralmente na forma de calor e de luz, tá? Nós temos a combustão completa, que toda a matéria orgânica do combustível reage com o oxigênio gerando gás carbônico, e a combustão incompleta, nem toda a matéria orgânica do combustível é convertida em gás carbônico, é a combustão incompleta. E aí, na combustão completa, a gente já viu, libera CO2 e água. Na incompleta vai formar CO, que é o monóxido de carbono com a água, tá? Eu gosto de sempre falar do monóxido de carbono porque ele é um dos poluentes atmosféricos mais discutidos, né? O monóxido de carbono, que é proveniente da queima incompleta dos combustíveis, certo? Aqui mostrando o metano, né? CH4 é metano. Então, a sua queima incompleta libera aí o monóxido de carbono. Mas tem vários exemplos com monóxido de carbono, mas um exemplo que eu gosto de dar é a sua alta afinidade com uma proteína, que é a hemoglobina. A hemoglobina tem a função de se ligar a quem? Ao oxigênio. E aí ser levada aí para as células para que ocorra, por exemplo, a cadeia respiratória e o oxigênio ser o receptor final de elétrons e gerar energia na forma de ATP para as células. Isso que vocês veem na biologia, né? Então, o que acontece? O monóxido de carbono, se aumentar a concentração do monóxido de carbono, o que vai acontecer? Em um meio que tem oxigênio, hemoglobina e monóxido de carbono, essa hemoglobina que transporta oxigênio para produzir energia nas células, ela tem alta afinidade, uma afinidade 200 e poucas vezes maior com o monóxido de carbono do que com o oxigênio. Então, logo de cara, a hemoglobina vai se ligar a quem? Ao monóxido de carbono, impedindo que o oxigênio se ligue e interferindo aí no ciclo metabólico, na produção de energia, né? E uma pessoa exposta a uma condição dessa, de grandes concentrações de monóxido de carbono, de uma reação incompleta de um combustível, ela vai morrer por asfixia, né? Por falta aí de oxigênio. Então é isso, gente. Agora eu quero mostrar um exemplo aqui porque o oxigênio é tão importante aí no processo de combustão. Uma praticazinha rapidinho para vocês, ok? A gente está falando de combustão, eu disse para vocês que ia mostrar um exemplo prático, tá? Aqui eu tenho a vela é o que? O combustível, assim como a gasolina é o combustível, como o álcool, o etanol é o combustível, o metano é o combustível, a gente tem a vela como combustível. Aqui a gente tem um copo de vidro, o copo de vidro de minha mãe, eu não posso quebrar, né? Senão ela arranca meu pescoço fora. E a gente tem aqui essa vela, ela tem contato com o quê? Com a atmosfera. Nessa atmosfera a gente tem o quê? Oxigênio. O que acontece se eu colocar esse copo de vidro lentamente aqui, para não encostar na chama? Olha o que vai acontecer. Rapidamente a chama se apagou. Observe que a chama está o quê? Apagada. Por que isso aconteceu, professora? Porque a gente o quê? Tirou contato com o oxigênio. E o oxigênio é o comburente, né? Essencial para que ocorra a combustão. Tá bom, galera? Beijo, fique com Deus.